trabalho com os adolescentes, a importância do diálogo na correção. A realidade cotidiana do ensino médio, em suas inúmeras circunstâncias, gratas e outroras adversas, é oportunidade ímpar de conviver para aprender e ensinar. Muitos trabalhos, objetivando a formação integral, são realizados coletivamente e outros individualmente. Certo dia, uma aluna do 2º ano chegou em minha sala chorando. Falava sem parar. Com tom ríspido, apontava defeitos de colegas e professores. Ao observar a cena, percebi que nenhuma conversa surtiria efeito, pois o que naquele momento a aluna precisava era de serenar. Olhei para ela e disse-lhe: querida, acalme-se. O que aconteceu de tão sério para deixá-la nesse estado? Venha, puxei uma cadeira para sentarmos pertinho. Convidei-a, vamos trocar os pensamentos, depois conversamos. Passado o tempo, dei-lhe um abraço e disse-lhe que poderia voltar para a sala e assistir às aulas confiante. Ao sair de minha sala, o movimento dos meus pensamentos e sentimentos começaram a trabalhar internamente, pois uma aluna de ensino médio já tinha elementos e condições para pôr mão nos pensamentos deficiências que tanto afetavam a sua convivência consigo mesma e com os demais. Eu mesma já havia conversado com ela sobre a influência dos pensamentos, só que foram conversas esporádicas. Decidi que faria um planejamento nesse aspecto e a convidaria para o realizarmos juntas, pois ainda teríamos 2 anos de convivência. No dia seguinte, novamente, ela chega em minha sala chorando inconsolável com o resultado das provas. Justificou que não era justo com o esforço que ela estava fazendo. Falava sem controle. Novamente, procurei acalmá-la e perguntei se ela queria mesmo ajuda, pois para isso teria que se dedicar a olhar para dentro de si mesma. Com a resposta positiva da aluna, começamos o nosso trabalho juntas. O plano em ação começou convidando-a a recordar dos recursos internos e do potencial infinito de trabalho que ela possui, que era hora de fazer uso desses recursos internos a favor de sua superação e da boa convivência com os demais. Olhar para dentro de si, buscando as causas, e não olhar para fora e apontar os erros dos demais. Estava incluído neste planejamento encontro de nós duas, momentos em que ela deveria conversar com ela mesma e conversas com as amigas, pois elas também poderiam colaborar. Nos encontros, as conversas fluíram, ora serenamente, pois a aluna se colocava de forma atenta para escutar, e ora nem tanto, pois as justificativas faziam com que os pensamentos deficientes interferissem. Nesse momento, a aluna começou a chorar, dizendo que não conseguia agir diferente, pois já havia tentado e estava sem controle. Olhei firme para ela e disse: o quê? Não consegue? Uma aluna que estuda no colégio há anos, que conhece a força e o poder dos pensamentos positivos e negativos? Querida, o que fazer você já sabe. O que está faltando é constância no seu treino, pois o esforço e o sacrifício são necessários quando queremos mudar uma conduta. Sendo você uma aluna do ensino médio e muito capaz, vou sugerir a leitura de algumas páginas do livro Deficiências e Propensões do Ser Humano, de González Pecote. Ela consentiu com a cabeça. Sugeri que ela fizesse a leitura das seguintes deficiências: a impaciência, a susceptibilidade, a irritabilidade, a impulsividade e a vaidade, as que seriam necessárias para o nosso trabalho. Fiquei atenta para valorizá-la nas pequenas conquistas e convidei-a para uma conversa no momento em que ela estava feliz. A partir daí, nossas conversas foram se constituindo em encontros proveitosos para nós duas, pois o aprender e o ensinar é uma via de mão dupla. Das conversas, destaco estas dicas: utilizar palavras bondosas, compreensivas e conciliadoras. Elas agradam.
seguir em frente, não lamentando o erro do passado. Pedir desculpas, se recolocar, é demonstrar respeito. Pensar antes de agir evita o arrependimento. Recordar que as palavras têm um poder. Acertar e errar faz parte do processo de construção do novo ser. Finalizamos o ano com o propósito de continuarmos em 2023 com esse trabalho, porque será o último ano dela no colégio, já que concluirá o ensino médio. No final do ano, solicitei a essa aluna que fizesse o registro de parte do que vivemos, pois as anotações nos fazem tomar consciência do vivido e estimulam a continuar a superação. Vamos ouvir o relato da aluna? Desde pequena, sempre me cobrei muito em relação às minhas notas e nunca soube lidar muito bem com as frustrações. Com a pandemia, essa característica ficou um pouco de lado e acabei me deixando levar e não me dedicando tanto na escola. Porém, com a volta das aulas e o início do segundo ano do ensino médio, essa deficiência voltou com tudo, de uma forma que eu comecei a não conseguir controlar. No final da primeira etapa, fiquei de recuperação e escutei de um professor que isso seria importante para o meu crescimento e que aprender a lidar com frustrações faz parte da vida. Com o fim da segunda etapa, mais frustrações estavam por vir, e não era em uma só matéria. Eu estava me esforçando, mas o resultado não estava vindo. Comecei a me desesperar e a chorar bastante quando recebia notas que não condiziam com o que eu havia planejado. Desde então, meu trabalho com a Dona Lu começou. Muitas conversas, choros e frustrações. Depois de algumas conversas, Dona Lu me sugeriu ler o livro Deficiências e Propensões do Ser Humano, de Gonzales Pecote. Identificamos uma deficiência muito forte em mim, a da vaidade, claro que além de outras. Confesso que não foi fácil dar nome para toda a confusão interna que eu sentia, mas depois de ler um pouco sobre essa deficiência, percebi que ela estava muito presente no meu interno. Através disso, percebemos que minha vontade de tirar notas altas não era apenas para eu me sentir bem, mas também para receber a validação das pessoas ao meu redor. Com a frustração, vinha a cobrança e isso começou a virar um ciclo. Depois de dar nome para essas deficiências, a pergunta de como eu faço para mudar isso tomou conta da minha mente. Após várias outras conversas em que recebi estímulos e dicas da Dona Lu, reconheci que eu não estava estudando para aprender o conteúdo e, consequentemente, ir bem na prova, mas sim o contrário. Eu estava tão preocupada com a nota em si que estava esquecendo de uma das partes mais importantes, que era estudar focada em entender a matéria. Eu estava apenas focada no que os outros diriam. Então, me propus a inverter essa ordem. Com a chegada da última etapa letiva, decidi dedicar o meu tempo para fixar o conteúdo e esquecer um pouco os resultados e o que os outros diriam. E deu certo. Meu comportamento em sala, ao estudar e no momento de fazer a prova, virou outro. Os resultados vieram como consequências. As idas à sala da Dona Lu diminuíram, mas confesso que as deficiências ainda fazem parte de mim. Mas estou tentando lidar da melhor forma com elas e aos poucos conseguirei vencê-las. Mas sei que isso é um processo. Em 2023, estarei no último ano e a pressão será ainda maior. O trabalho individual com a Dona Lu continuará e o processo de voltar para o interno e identificar esses pensamentos negativos será constante, pois quero mudar, quero superar. Ao receber o depoimento da aluna, fiquei feliz e, ao mesmo tempo, experimentei a responsabilidade de dar sequência ao trabalho, pois está nessa continuidade o resultado positivo e significativo na formação dessa adolescente. O vínculo afetivo que formei com essa aluna me permitiu sempre falar com ela de forma clara, ou seja, ouvir sobre as próprias deficiências sem se ferir, e sim sabendo o que era necessário para que o trabalho fosse realizado nas causas. Iniciei o ano de 2023 com a aluna em minha mente e em meu coração. Propus-me a orientá-la, estimulá-la e corrigi-la no que fosse preciso. Logo na primeira semana de aula, a aluna me procurou, dizendo que precisaria de minha ajuda, pois já havia começado o ano estressada e ansiosa por tantas coisas que teria que dar conta de fazer. E perguntou-me o que eu achava sobre ela começar a fazer cursinho logo agora, no início do ano. Dei uma olhada, um sorriso e um longo abraço, dizendo que o ano será mesmo intenso e especial. Primeiro, vamos recordar de pôr mão nos pensamentos que você já conhece, para poder depois definir, sem pressa, sem pressão, quais caminhos e ações tomar. Ela respondeu com aquele tá bom, bem típico de adolescente. Quero encerrar o ano
tendo oferecido a essa aluna muitas oportunidades para poder olhar para dentro dela mesma e identificar os prejuízos das deficiências e o quanto ela mesma pode se corrigir, cultivando com constância os valores e virtudes que a tornarão uma adolescente mais feliz.